Passamos esse momento da predicação de hoje, é nesse domingo, friozito, não, estamos quase nos cozinhando, cara, não? O Senhor nos ha mandado aí calorzito novamente, isso é maravilhoso, porque tudo que provém de Deus é bueno. Abramos nossas Bíblias em Filipenses aí, a carta do apóstolo Pablo à igreja de Filipos, que estava em Filipos, é a carta da esperança, é a carta que nos traz tantas ensinanças acerca da fé, da esperança. Também há exortação, e a exortação principal de nosso Deus, como andam, tudo bem? É essa, não é? Que permanecamos em la fé, em la esperança, en el amor. Ayer eu estava falando de la fé aí, a galeria de los héroes de la fé sempre nos ensina a caminhar por fé. Que boas ensinanças ayer, não? Nessa galeria de los héroes de la fé. Filipenses capítulo 4. Filipenses é capítulo 4 em si, não? Que é o último capítulo do livro, da carta. Nos habla muito ao coração, não? Que nos hacen ter uma esperança increíble. Tem aí o famoso texto, todo lo puedo em Cristo que me fortalece, não? Que aparece aí. Ele, gozo em ofrendar, glória a Deus. Quem tem gozo em ofrendar? Então, vamos ofrendar novamente. Não, quer dizer, a igreja que é assim, não é? Vamos ofrendar novamente para sejar a palavra. São Brito Chabucheiro. A igreja que é assim. Pero nós outros não somos assim, graças a Deus, não? Nós outros somos aí los del bem, não los del mal. Capítulo 4, já não disse o versículo todavia, o versículo será 6. Vou ler o 6 e o 7, capítulo 4, Filipenses 4, versículos 6 e 7. A carta del gozo. E ele até habla, não, a las hermanas nessa carta, que tenham um mesmo sentir. Havia duas mulheres que se peleavam, por aí por selos, não, por divergência de pensamentos, e se vê que eram duas pessoas importantes na congregação. Estavam peleando. Ele diz para ser de um mesmo sentir, não? Se regozijar no Senhor, esperar em Deus, que os problemas vamos a ter sempre, não? Pero temos que esperar no Senhor. Todos encontraram? Filipenses 4, versículos 6 e 7. Vamos ali. Diz assim: por nada inclui o quê? Todas as coisas, não? Nada é nada, ou seja, a ausência de todo, ao contrário de todo ou nada, a ausência de todo. Então, por nada esteis afanados. Nosso Senhor Jesus Cristo habla lo mesmo, não? Mateus capítulo 6, a partir do 25, me parece que eu gravei, é o 25, porque justo no outro dia estava legendo. Me parece que dessa vez gravei. Então, se por nada esteis afanados, porque nós outros andamos afanados sempre por algo. Nós sempre estamos afanados por algo, não? Ai, me dói a pança. Que será, não? Que vamos ser algo, não, hoje? Que coisa. Hoje na manhã amanhecido olhando a pança. Eu disse que não pode ser. Já comi um chantito, nada mais ayer. E comi pouquito, não? Comi 2 sanduíchitos, nada mais. Bueno, la torta, Satanás imundo. La torta me seduziu. Eu caí, não? Pero comi 2 pedacitos também, tampouco, não? Tampouco la pabada. Pero é porque hoje harei um viagem, não? Depois, no final da reunião, os irmãos orem por nós outros, não? Pode ser isso, pode ser, pero hoje eu digo, não é possível. Eu digo, não, pero não estou ansioso de nada.
Creio yo, ¿no? Pero é algo às vezes inconsciente. E eu empecé a manejar a mente. Eu disse, não pode ser, porque és uma pabada tá ansioso por algo que graças a Deus já está tudo certo. Claro, já está. Claro, justamente, já não tenho que me preocupar, está tudo bem. Sabemos que Deus vai guardar caminho de ida, caminho de volta, lá estadia. Nosso Deus é assim, é bueno. Já sei que o final será bueno e será de aprendizagem, não? Por qualquer coisa que passe, o final da vida cristiana sempre é buena, é de aprendizagem. Temos que aprender, não? Então, se por nada esteis afanosos, que nos afanamos, vivimos dessa maneira. Sino, aí o sino, la campana, em português, se habla sino, não? Justo é essa palavra aí. Nada que ver hablar isso agora, pero bueno. Que me hizo acordar. Pero esse sino é uma contradição, não? É uma condição, perdão, uma condição. Não tem que estar afinado, sino tem que ser o quê? Reconhecidas ou conhecidas. Bueno, reconhecida é o mesmo, não? Vostras petições delante de Deus. Como? De que maneira? Aí está escrito. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Estamos lendo. Como deve ser conhecida delante de Deus nossa petição? Em toda oração e ruego e acções de graça. E esse é o título da predicação, oração, ruego e ação de graça. Eu aproveitei e me copiei a cada próprio texto, não é o título, para que dá mais fácil e não ter que pensar muito. Pero sobre isso queremos falar hoje. A oração é algo muito largo na Bíblia, é o tema. Há bastante versículos que hablam de oração diretamente ou indiretamente, não? Como te pode dizer indiretamente? Um profeta, para ter palavra de parte de Deus, o chavão tuvo na vida de oração antes, não? Jesus, para vencer o diabo, ele estava em oração no deserto, não? Para ele baixar del monte e ser milagros, antes ele estava no monte orando, não? Para ele acalmar a tormenta, baixar e ter a autoridade para acalmar a tormenta, ele estava já orando antes. Ou seja, então, até esses textos hablam de oração, pero indiretamente, não? Davi era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele orava, buscava, intercedia. Quantos salmos ele isso em forma de oração, não? Era um tipo que buscava, mas já que era um pecador como tu e Jô. E creio que era até mais do que Jô, não, Davi? Porque há alguns pecados de Davi que Jô nunca cometi. Sem embargo, eu cometi outros, não sou melhor, claro, por suposto que não, todos nós outros somos iguais, não, perante Deus. E iguais somos pecadores. Uns pecam mais, outros menos. Uns pecam pecados que nós outros cremos que és maior. Pero todo pecado és malo e és de encontro a Deus. Pero eu disse, ironicamente e humanamente, não? Nós outros, como humanos, quantificamos o pecado, não? Calificamos e quantificamos ele. Pero todo pecado és malo, é de encontro a Deus, está errado. E Davi cometeu pecados assim, ao nosso ver, não? Grandíssimos. E era um homem segundo o coração de Deus, porque orava, buscava dele Senhor. A oração não deve solamente ser obrigada, entre comillas, por la igreja, não? A oração de 8 às 9 da manhã, aí vou ter que vir, ter que orar. Ou tem que ser dita por o pastor para que haga. Irmãos, essa semana vamos estar orando na igreja em prol disso. Por suposto que essas coisas podem ocorrer, não? Pode ter um monte de oração, como teníamos acá na igreja, não? Agora, as irmãs estão meio flojita aí. Não, por causa da pandemia, não? A pandemia deu aí um quebre na parte, vamos dizer, social que era a igreja, não? Pero isso não te pede de estar orando desde tu casa, não? Que um grupo de pessoas se ponga de acordo e ore no mesmo momento, ou que um grupo de pessoas se ponga de acordo e ore, que saem momentos que não pode, pero
com o mesmo propósito, como hacemos no grupo igreja, não? Mandamos aí uma mensagem, pedimos oração por fulano que está mal, isso, aquilo. Isso está maravilhoso, está bueno, pero a oração não deve ser solamente quando alguém pede, ou quando se fomenta por la igreja, por la tradição, la liturgia, ou la organização da igreja, sino és mi vida, és el aire, é como eu respiro, és mi combustível, é o mesmo de eu respirar, respiro, logo oro, não? Como diz aí o filósofo, é hablar com Deus, sim, justamente, isso é a oração, e falamos com Deus em todo momento, não? Nós outros queremos sempre falar com as pessoas que amamos, que nos gusta, que compartimos, não? Que temos afinidade, sempre estamos falando com nosso cônjuge, com nossos filhos, nossos parentes, ou nossos hermanos em Cristo, ou hermanos carnais, ou bueno, qualquer pessoa que tenhamos afinidade, queremos charlar, não? Despertar e agradecer a Deus, justamente. Despertar e agradecer a Deus, é dormir e agradecer a todo momento, estar falando com Deus, sem falar, não? Às vezes, eu sempre digo, não? Estou falando com algum irmão e estou orando em minha cabeça. Estou pensando, Senhor, dá-me lá a palavra correta para dizer, porque por aí eu vou dizer uma verdade. E lá a maneira que digo eu, que sou bruto, vai ofender. Porque eu não sei manejar bem as palavras, não? Ao final, Santiago diz que aquele que sabe manejar bem as palavras, que não tropeça nela hablar, esse é um varão perfeito, não? É um varão perfeito que não tropeça nela hablar, que sabe manejar sempre as palavras, sabe tomar boas decisões e hablar bem. Bueno, todos nós outros nos equivocamos. Então, se eu estou orando, Espírito Santo, dá uma filtrada aí, em la pabada que eu vou dizer, não me deixa hablar pabada, não? Ou que essa pabada seja interpretada bem, não? E não interpretada para mal. Então, a oração é sempre a oração. Ou seja, e eu dizia que a oração não tem solamente ser fomentada, não? Ou dita assim, por la igreja. Irmãos, orem por fulano, que... Não. A oração deve ser constante em nossas vidas, e nós outros não pedimos por nós outros mesmos, não, sino que pedir por ele outro também, não? Esperando que Deus hará. Vamos seguir lendo? Aí ele diz, oração, ruego seria uma oração com mais ênfase, não? Quando estamos assim angustiados, que rogamos, por favor, alguns ninhos, não? Quando querem, se acorda quando éramos ninhos, queríamos muito algo e queríamos convencer nossos padres, não? E nos humilhávamos, não? Isso passa muito em los ninhos, não? E tentam convencer, ou chorando, ou humilhando-se de uma maneira, não? Tal. E nós outros, como adultos, às vezes, hacemos isso de uma maneira errônea a algumas pessoas que não merecem, que não deveríamos ser. E nos olvidamos de ser a Deus, porque a Deus sim é aquele ao qual, onde podemos nos demonstrar humillados. Por quê? Porque o humilhado será exaltado, não? A Deus não devemos nos demonstrar soberbios, altivos, sino realmente quebrantados, chorando realmente de rodilha. Rodilha quiçá não literalmente de rodilha, às vezes não podemos nos quedar de rodilha, não? Minha rodilha está dolhando, por isso sentei. Não podemos nos quedar de rodilha literalmente, pero é nesse sentido de, como diz Provérbios, não endurece la cerviz, acá. Você não pode se quebrantar, não pode dobrar-se delante de Rei de Reis e Senhor de Senhores, não? Delante, quizá se nos pusermos delante de uma autoridade eminente, acá nesse planeta Terra, nós outros quedaríamos, mira que está o presidente, acá está o rei, e quedaríamos todo, não? E há que se curvar. Bueno, hoje já não tem tanto mais essa formalidade, não? Há um que entre os reis, todavia, usam esse tipo de formalidade, não? Presidente, não, nada se curva dentro do presidente, não? A democracia
nos dá uma certa liberdade, inclusive criticar, e criticar mal, não? Os que estão em eminência. Que isso, biblicamente, tá malo, não é? O cristiano, eu não digo que eu não tenho que estar a favor do governo A ou governo B, um não pode ser oposição, pero tem que ser de uma maneira correta, não? O que deixamos entrar em nossa mente e depois sai por nossa boca. E sim, é verdade. Sim, isso é verdade. Bueno, Jesus disse isso com outras palavras, não? Ele disse que nossa boca está llena de lo que temos adentro, não? Que o que sai, o que contamina o homem é o que sai do homem, não o que entra. Então, se a nossa boca está llena de tudo isso que temos adentro de nós outros, não? Não há outra, assim lo é. Vamos seguir lendo. E diz aí, ação de graça. Ação de graça é alabar a Deus, é adorar a Deus. Acá tocando teclado e cantando, também, pero não solamente acá na igreja, alabando, acá cantando alabanças. Em nossas vidas, em nossas ações, ter ações que seja de graça, que seja de agradecimento, de amor. O que é a graça? É um favor a qual o outro não merece. É vós ajudar aquele que não merece ser ajudado por vós. Vós ajudar igual, porque tu também não mereces ser ajudado por Deus. Tu e eu, nós outros não merecemos, e Deus nos ajuda por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia, não? Por sua dádiva. A graça é uma dádiva, um regalo de parte de Deus. Nós outros damos um regalo a nossos filhos, se portam re mal, e nós outros compramos igual um regalo de cumpleaños, não? Por quê? Porque o chavão cumpleaños, então assim, é graça. Graça é o regalo. Não dá para medir, mensurar o valor do regalo, não? Porque é o regalo. Aunque eu mido o regalo, não? Porque eu sou um pecador, pero Deus, não. Em la paz de Deus, perdão, em la paz de Deus não. E la paz de Deus, aí ele diz, mira o que vai acontecer, não? Sino, não devemos estar afanados, sino que deve ser reconhecida nossas orações e rogos e ações de graça a Deus. E a paz de Deus, ou seja, depois que hacemos tudo isso, o que? Oração, rogo e ação de graça, essas três coisitas, depois que ponemos isso por prática. Estava falando, era com Mônica lá, aí antes de começar a reunião, não? Estava falando que o pensamento cambia quando uno, não? Empieza a agradecer a Deus, empieza a mirar a coisa de uma maneira, de uma perspectiva diferente. É isso acá que está falando o texto, não? Imagina que Pablo estava preso, não? Estava golpeado, escreve essas coisas lindas, ou seja, não está vendo de um chavão que está já filosofando barro la sombra de um árvore, escutando o canto dos pássaros, tomando uma água de coco, e veja, eu vou escrever uma carta à igreja de Filipe, pero parar, não estou tão inspirado, primeiro vou submergir-me a Janemar, vou ver, seguirei tomando uma aguita de coco, acá, alguém me haga uma mensagem, e aí me inspiro e escrevo essa carta. Não, o chavão estava sendo golpeado, estava passando hambre, frio, estava passando calor, estava com heridas abertas e passando problemas, não? Ele dizia, la paz de Deus, la paz, que nós outros teremos como ausência de problema, pero la paz, biblicamente, não é ausência de problema, é eu estar firme em Deus, é eu estar consciente de minha condição de pecador, de minha condição de que, me falta isso, pero eu sigo confiando, eu sigo esperando, sim. Muito bem. O efeito final do Espírito Santo é a paz profunda, profunda, verdadeira e duradeira. Sim, essa é a verdade. Sim, esse é o final. O Espírito Santo quer nos dar isso. Jesus, ele disse, não se preocupem, vocês vão padecer problemas acá na terra, não? Pero eu venci o mundo, e assim como eu venci o mundo, vocês
vão a vencer o mundo também, não? De la mesma maneira que Cristo venceu, pero Cristo venceu o mundo, foi crucificado na cruz, não? Uno pensa, lastimaram ele, golpearam, esculpiram na cara. Sim, pero ele venceu o mundo, porque vencer o mundo, é o que eu dizia lá amanhã também acá, antes de pensar na reunião, é Romanos 12, é cambiar nosso mundo acá dentro, por la renovação de meu entendimento em Cristo, Romanos 12, não? É eu começar a pensar de uma maneira diferente, e aí, vai ver que te vais, te vai acomodar o nível de açúcar, não? Já hablo de mim mesmo, te vai acomodar os patitos todos, não? Os patitos vão andar em fila, certito, te vai acomodar todo em tua vida, vai ver que vai passando muitos dos problemas que vós teneis, a um físico, não, bioquímico, não? Ou seja, pode ser devido a alguma enfermidade. Não estou dizendo que todas as enfermidades é devido a isso, não, por suposto que não. Algumas está porque está, por causa do pecado original, não? Que nos trajo enfermidade ao nosso corpo. Na verdade, éramos para não estarmos enfermos nunca, pero o pecado abriu as portas para a enfermidade que pode ser congênita, não? Que pode ser de nascença, uma má formação, não? Pode ser de qualquer maneira, pode ser por qualquer motivo, mas eu já estou falando das que estão diretamente relacionadas a nosso enojo, ao nosso estresse, à perturbação, não? Estou falando estas que estão relacionadas a isso. Diz que a paz de Deus, agora, quando vem essa paz de Deus, essa paz de Deus que sobrepassa todo o entendimento, ou seja, não é que passa, já sobrepassa, passa bastante o entendimento. Não podemos entender como uno logra ter paz, pero o mundo del tipo se está venindo abaixo, como vou lograr estar tranquilo, não? Eu me acordo quando tinha 5 anos, minha casa já em Brasília, era a casa assim em la montanha, não? Tinha a casa, minha casa era tipo assim plana, normal, aí depois subia o terreno e meu terreno ia subindo. E depois tinha a montanha e tinha o terreno detrás, de vizinho detrás da outra quadra para outra quadra, a outra quadra já era a montanha, não? E o muro do vizinho de já se cajou sobre mim, como é que é? Meu terreno, né, fundo, pero isso com que também o meu terreno começar a ceder, não? E a parede do fundo de minha casa caiu também, e entrou água, rio, não? Era um rio de água, e perdemos o mundo todo praticamente, não? A ladeira, a cozinha, todo, porque as coisas que estavam na parte de trás, não? A cozinha estava na parte de trás da casa, e eu desfrutava, de certa maneira, que era um ninho, não, de 5 anos, 6 anos, de lluvia, bajando nas escaleras, que estava como uma carcada, não? E rugava, e eu não tinha a noção de lo que estava passando. Pero pode ser que eu tinha essa paz por não ter a noção de los hechos, pero eu estou fazendo essa comparação dessa imagem que me veio na cabeça com a comparação de essa paz que sobrepassa o entendimento, que eu não posso explicar por palavras, já que sobrepassa o entendimento, eu não posso fazer nada entender. É milagre não entendemos, é milagre se vive, e nós outros vivimos de milagre em milagre. O maior milagre é a vida, é poder entender essa vida, é poder viver bem aqui nessa terra. Hermanos, se pararmos acá para filosofar, não, acerca das coisas, só há mal aqui na terra, não? Hambre, desigualdade, não? Guerras. Por que são as guerras, não? Porque um não quer lo del outro, não? São celos, são envidias, querem explotar os recursos de lá. Esse país tem petróleo, vamos já inventamos algo assim, uma guerra, não? Porque querem vender armas. Ambição, aí está, essa palavra eu queria dizer,
ela ambição, ela vanidade, ela envidia, ela soberbia, que eu sou mais forte do que vós, não? El ego, és assim, és assim, isso és o que gira em torno nosso, não ao redor nosso, isso, avarícia, isso se refleja não somente nos países, se refleja acá em Montetingolo, não, em tu trabalho, em tu casa, em tu família, não, dentro da casa, se um diz, eu estou cansado, o outro diz, eu estou mais cansado. Caramba, é uma peleia de quem está mais cansado. Sempre um não tem que ganhar, não? Sempre o outro vai estar mais cansado. Ai, me dói a cá, pero me acá, me dói a cá, e a cá. Não? Tinha um filósofo brasileiro, que não sei porque está de moda já os filósofos, não, em Brasília. E ele estava dizendo isso, não? Somos tão egoístas que nós outros só podemos falar de nós outros. Não conseguimos falar do outro ou falar para o outro. Sempre falamos, se pensamos uma charla, vamos pensar a falar de nós outros. De nossas aventuras, de nossos logros, ou aonde de nossas malas qualidades, não defeitos, que defeito nadie habla. Nós outros podemos falar nossos testemunhos, não, coisas malas que nos passam. Pero defeito nosso, nós outros não falamos, nós outros não dizemos que a coisa mala passou porque tomamos uma mala decisão, porque nos equivocamos, ou porque realmente somos malos. Porque realmente não é nada é malo acá, não? Todos somos buenos perante nossos próprios olhos. Pero Jesus diz que todos somos malos. Ele diz, ustedes são malos e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Como? Todos temos defeito. Justamente, o único perfeito é Deus. Ou seja, todos estamos em processo, por suposto que todos nós outros acá temos também virtudes, não? Coisas buenas, também temos boas qualidades. Calma, não me tirem pedra todavia, tá bem? Por favor. Todos nós outros temos boas qualidades, pero todos nós outros também temos defeitos e focamos só em nossas qualidades, não? Me acordo das entrevistas laborais já em Brasília, que acá também se acha, não? O chavão te pergunta, dá-me 3 qualidades tuas e 3 defeitos. Que difícil falar defeito, não? Defeito eu sou muito perfeccionista e quero trabalho tanto que meu ouvido de minha casa. Esse é o defeito, não? Chamucho, isso é para poder conseguir o cargo laboral, não? Meu defeito é esse, trabalhar muito depois da hora, trabalhar todo dia e depois da hora, trabalhar muito, dar muita atenção a uma coisa, esse é meu defeito. Ou seja, que não é defeito para nada para o ref, não? O ref quer mesmo que, não? E não conseguimos falar de nós outros, de defeitos, só conseguimos falar de nós outros, de nossas virtudes, de logros, e quando falamos de nosso mal, que nos passou, que alguém isso com nós outros, não? Isso que eu estou falando é uma autoanálise, hein? Essa palavra é para mim. Não creia que eu estou acá falando de nada, porque acá tem um espelho, acá na frente. Eu não vejo ustedes, eu vejo a mim. Que é narcisista, pastor? Não sou narcisista. A Bíblia manda eu examinar a mim. Ou seja, se eu hago ruego, ação de graças, não? Oração, ruego e ação de graça, o resultado será isso. Eu vou ter uma paz, me vai gerar de uma paz tão grande que vai sobrepassar o entendimento. Eu não posso explicar acá a ustedes como será essa paz, não lo sei, porque sobrepassa o entendimento. É uma paz em meio a problemas, uma paz em meio a desesperações da vida, não? E essa paz e esse entendimento, não? Essa paz que sobrepassa o entendimento, que já hará? Guardará vossos corações, estou lendo acá o texto, né? E vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, não há outra maneira de tu pensamento estar bem, pero eu só penso pabada, pero só penso, temos que saber orar também, que eu estou falando da oração, e, na outra predicação, falamos mais sobre saber orar, porque a oração que aprendemos na igreja, não, religiosa, não, cá, graças a Deus,
Bueno, pelo que já aprendimos em nossas vidas religiosas, é aquela oração angustiosa, não? Ai, pero Deus, dá-me isso. Ai, pero Deus, sei isso. Ai, pero tem misericórdia de mim. Ai, não me mate, não me mande ao fogo. É aquela oração com medo, com... Não, a oração é, como disseram acá ustedes mesmos, é falar com Deus, é expressar, é abrir o coração a Deus, porque a Deus eu não posso mentir. Deus, eu tenho gana de enganar, tenho gana de estafar, tenho gana de roubar, tenho gana de traicionar. É eu abrir meu coração a Deus. Deus, tu sabe o que está dentro do meu coração? Sabe que há aquele bem que eu hago, sabe aquele bem? Todavia foi para quedar bem delante de los hombres, foi soberbia, aquele bem que eu hice. E Deus lo sabe. Eu não posso esconder isso para Deus. Então, nossa oração tem que ser sincera, tem que abrir o coração. Aí nosso entendimento será cambiado, meu pensamento será um pensamento bueno. Aí sim, se eu seguir a legenda, o versículo 8, não vou ler o versículo 8, a tarefa é em casa, vocês leem o versículo 8. Porque o versículo 8 tem a ver com 7, que tem a ver com 6, que tem a ver com todo o livro de Filipenses. Eu estou predicando aí um fragmento, versículo 6 e 7, porque... Imagina se eu falar desse livro todo, não? A gente que escreve livros assim grosso, livro de Filipenses, carta ao Filipenses, aí tem um livro grosso, explicando bastante, todavia falta aí, porque é vários livros de autores diferentes que falam coisas diferentes, não? Então, há muito que se sacar de um texto bíblico, não? De solo um texto bíblico. Então, basicamente, o que Deus está nos falando hoje, primeiramente, é que por nada estejamos afanosos, que nosso afã não deve existir. E se nós outros queremos algo, que seja mais de Deus. Que seja mais de Deus. Querer mais de Deus não quer dizer que eu não vou trabalhar, não vou empreender, não? Que tenhamos esse entendimento muito errôneo, não? Que as coisas de Deus e as coisas do mundo. Separamos assim, não? As coisas de Deus é congregar, vir à igreja, é ensaiar uma canção, é manejar a reunião, é predicar, é orar. E as coisas do mundo é trabalhar. Não, todo é de Deus estando no mundo. Não? É eu passear com minha família, eu fazer um viagem, eu desfrutar, vendo uma película, um entretenimento. Pero a película é cristiana, não? Eu até digo acá, minha igreja está cá gravado. Eu não proíbo, pero quase proíbo vocês de verem película cristiana, porque a maioria, quase 99,9% são horríveis, são uma porqueria. Não dão um mensagem correto, distorcionam a palavra de Deus. E está influenciado por movimentos neopentecostais ou movimentos muitos de, como é que é, essa escatologia dispensacionalista, ou as películas estão baseadas em puritanismo, movimento puritano, ou dispensacionalista, não? Essas aí que hablam do fim do mundo, não? Que não tem até medo. O fim do mundo para nós outros será maravilhoso, não temos que ter nem medo. Não, eu já vou parar, senão eu entro nesse tema. Pero, é assim, sim. Justamente, eu falava isso essa semana com alguma pessoa, nem me acordo quem era. São duas coisas favoritas da religião, não? É medo, não? Para manipular as pessoas, não? E qual a outra, meu filho? Não era o medo. E a culpa. O medo e a culpa, tchau. Te manipula até o fim. É o evangelho que estou predicando, que é o evangelho de libertar. Agora, é um evangelho de responsabilidade também. Porque me libertar, não, a libertar exige responsabilidade. Porque meu direito termina quando o del outro empieza. Não? Não é assim em la lei? Bueno, tem que falar isso a luz vizinha às vezes, não? Põe o sonido real alto, não? Festa. Meu direito empieza quando o del outro termina. Ele tem direito de escutar a música já de onde ele queira.
pero eu tenho o direito de não escutá-la, porque não quero escutar. Não? Se eu quiser escutar, eu pondria essa porcaria que escutam já em mi rádio aí, não? Pero não quero escutar. Então, o primeiro que aprendemos é não estar afanados, não. E o segundo que aprendemos acá na predicação de hoje é que tem que ser reconhecido a Deus. Temos que levar a Deus nossos problemas. Muitas das vezes levamos nosso problema solamente a nosso cônjuge e llenamos a cabeça, não, e explotamos. Levamos nosso problema solamente a nós outros mesmos e quedamos, ai, é meu problema, ai, que dificuldade. Levamos nosso problema ao pastor e está bem, não está mal, não, para o pastor te ajudar, te dar uma palavra de parte de Deus e orar junto e te ajudar em oração. Está bem, pero está mal se vós só leva tu problema ao pastor, queda com vós o problema, se só leva ao cônjuge, ou a tu chefe, ou a tu amigo, ou se vós comparte só com o outro tu problema, está mal. Se vós não leva a pessoa, a única pessoa que pode te arreglar o problema e a vida, que é quem? É Deus. Que é o primeiro. Por supor, depois vamos charlar, não? Com os irmãos, como diz a Bíblia, orar uns por os outros, não? Levar nossos problemas uns aos outros, orar uns para os outros, confiar em Deus, esperar em Deus, por suposto que sim. Então, o primeiro que aprendemos é não andar afanado, o segundo é que temos que levar nossos problemas a Deus, que Deus conosca. Pastor, pero Deus já sabe de meu problema, que Ele já conhece. Tem razão, sabe que tem razão? Primeira vez que hablaste uma coisa correta, não? Deus já sabe que vou ter problema, pero Ele disse, abre essa tua boca, clama a mim, te vou responder, disse o profeta, e vou anunciar a vós coisas grandes e ocultas que tu não sabes, que tu não conheces. Ele disse ao profeta, clama, clama. E quantas vezes Deus manda clamar? E às vezes Deus habla, não clama. Não? Que isso, pastor? Sim, Deus a Moisés. Por que clamas a mim, Moisés? Toquem nas águas. Não? Porque é aquele momento que Deus já te falou. Pero sempre devemos pedir em oração. E o terceiro que aprendemos é que essa paz que sobrepassa o entendimento, que uma vez que sabemos que nossas orações são... Está aí, Antonella? Né? Nossas orações são ouídas, contestadas. Temos que viver tranquilo. Está bem? Temos que estar com nossa mente e nosso corpo sano, limpo, tranquilo. Não? Por quê? Porque eu já sei. Essa paz sobrepassa o entendimento, está cuidando de meu coração. Está sendo com que eu camine bem, camine tranquilo e que viva bem. E basicamente, a predicação de hoje eu poderia cambiar o título, não? São os passos para viver, é o grande secreto para viver uma vida boa e plena, não? Delante de Deus. É isso, é reconhecer a Deus, primeiramente, e orar, falar, orar, rogar, e ações de graça para com o Senhor. Vamos orar. Padre, te damos glória por essa palavra ministrada aos nossos corações, nessa manhã. Senhor, Tu eres o Deus que conforta a nossa alma, que nos hace transpassar pelos problemas, mas allá de diversas e inúmeras situações delas quais atravessamos e que tanto, de certa maneira, nos molesta. O Senhor é Deus que sigue bendizendo-nos, que sigue amando-nos, que sigue perdonando-nos e nos ajuda a ir mais allá sempre transpassando os problemas, porque Tu nos dá a vitória final, Tu nos hace caminhar em paz. Graças, Senhor, por Tu fidelidade e por Tu amor. Te damos graças em nome de Jesus. Amém.